Se eu tentei suicídio 3 vezes. Toda a minha família morresse. E eu ia despencar o meu pau. Simplesmente bater numa árvore já era. Comecei a cortar meus pulsos. Eu pensei que seria melhor nós todos morrêssemos. Ameacei de cortar o meu pescoço. E aí ele, à tarde, ele se enforcou dentro do almoxarifado. Já tava com o revólver engatilhado. Então eu me joguei da escada. E me jogar da janela do prédio. Pensava em me jogar dos cânions. Eu achei, eu vou dormir, eu vou acordar. Queria uma tentativa que não tivesse mais Mas falha. acelerei e fechei os olhos. Tava tudo bem, fomos pra praia, minha filha também estava de férias de escola, passamos umas férias ótimas, vimos todas as pessoas que a gente sempre vê nas férias, amigos que vão lá, tava tudo certo, tava tudo tranquilo. Aí a gente voltou, né, segunda-feira fomos trabalhar, ele chegou em casa muito estressado e me disse assim, porque eu tô muito estressado, estão me incomodando muito, só começam a falar em descomissionamento no banco, e eu estou muito estressada com isso. Hoje me disseram que descomissionaram 300 em São Paulo, e eles ficam falando isso todo o tempo. E aí eu falei assim, isso é tipo um terrorismo que eles fazem, eles gostam de falar essas coisas, assim, não leva ao pé da letra, tu é um baita funcionário, né, imagina até isso chegar até ti, né? Ele disse, mas os caras enchem muito o saco com isso, estão sempre falando na mesma tecla, nunca tá bom. A gente vai lá, faz coisa e nunca tá bom. E passou a semana, segunda, terça, assim, quarta-feira, assim, ele tava estressado, assim, ele começou a suar um pouco. Eu percebi que ele começou a ter um suador meio fora do normal. E ele, tô meio ansioso, tô muito ansioso, tô sentindo uma coisa ruim aqui dentro, ele fazia assim, tô sentindo uma coisa ruim aqui. E eu falei, calma, quem sabe tu vai no médico, né? Sábado desse fim de semana era aniversário da nossa filha de 7 anos. Ele ia ter um churrasquinho lá embaixo, né, no quiosque da piscina lá do condomínio, e estava naquele suador, né? E aí eu falei assim pra ele, tá suando muito. O que o médico te deu algum remédio? Tá tomando algum remédio? Ele disse assim, ele me deu um remédio. Quem sabe isso não tá te fazendo tão bem? Ele, pois eu não sei. Eu, vamos ver isso depois então. Ele, vamos ver isso depois. Então, fizemos o churrasco no sábado e ele olhou pra mim e disse assim, eu quero sair do banco. E eu disse, sério? Ele, sim, eu vou sair do banco. E eu falei, nossa, mas calma. É difícil, assim, tu simplesmente chegar e pedir demissão, né, de uma coisa que é o teu trabalho e é um concursado no Banco do Brasil, é um negócio que as pessoas dão um dedo para estar lá dentro trabalhando, ainda mais no cargo que ele tinha, ele era um gerente de uma agência boa, enfim. E ele me disse que ele queria sair. Eu falei, olha só, calma, vamos pensar, tu tá estressado. Domingo, acordamos, fomos sair para dar um passeio. Chegamos do passeio de tarde, aí ele suando, começou a suar de novo, assim, vinham suores repentinos, assim, ele olhou para mim e disse assim, eu vou pedir demissão amanhã. Lembro na década de 90, como houve um processo de reestruturações, PDVs, demissões, privatizações. Teve um nível de suicídio foi enorme lá, em 3 anos, na década de 90, começo da década, não sei, certo? Teve um suicídio a cada 15 dias.
né? E hoje tem estudos recentes, que é de 98 a 2005, estudo de um colega bancário que é professor da Universidade de Brasília, que é um suicídio a cada 20 dias. Infelizmente persiste essa tragédia, e esses dados, comparado com os dados da sociedade, é muito mais elevado o nível de suicídio, o nível de afastamento por problema psíquico em relação à média da sociedade é bem maior. Portanto, tem alguma coisa que liga à gestão, à forma como os bancos organizam o trabalho. Eu falei, só um pouquinho, então calma, que agora a coisa é séria. Eu me assustei mesmo. Aí eu chamei a mãe dele e a irmã dele para conversar lá em casa. Sentamos nós, eu, ele, a mãe dele e a irmã dele, sentamos para conversar. E ele expôs todas essas coisas do banco. Ele expôs que ele estava muito insatisfeito, que era uma coisa muito complicada, essa cobrança, essa questão do descomissionamento, o jeito que falavam, parecia que nunca estava bom. Quando ele batia as metas dele, tinha outra meta para fazer e ele nunca conseguia, estava sempre que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Era essa sensação assim que eu acho que ele tinha lá, sabe? Ele nunca chegava onde é que ele tinha que chegar, porque estavam sempre pedindo mais e mais. E aí, ele, a mãe dele, a irmã dele, a gente traçou um plano B assim, ok, tu não queres mais trabalhar no banco, mas vamos fazer assim, em vez de tu pedir demissão, vamos pedir um afastamento, vamos fazer um tratamento. Quem sabe a gente entra num tratamento, tu tá estressado, tu tá muito ansioso, né? E então era esse o nosso plano B. Nós traçamos esse plano para ele. Eu, a mãe dele e a irmã dele. Nós traçamos isso para ele. E ele aceitou ali com a gente. Ele aceitou. Tá bom? Tá bom. Então, segunda de manhã, ele tinha que abrir a agência, né? Então, ele acordou bem cedo, porque igual ele foi abrir a agência. Então, ele pegou a chave, foi lá, abriu a agência e chegou no banco e disse, eu não tô bem, eu tenho que ir no médico. E aí até a colega dele falou assim pra ele, tá, mas tu vai dirigindo, tu vai de carro, tu tá bem? Não, eu vou de carro porque eu não vou mais voltar. Então eu tenho que ir de carro para poder ir embora depois. Então tá, daí ele saiu do banco de abrir a agência e foi na consulta dele. De manhã cedo eu perguntei pra ele, tu tá bem? Ele assim, não, tudo bem. Tu quer que eu vá contigo? Eu falei pra ele, não precisa. Tu tem certeza? Ele, não precisa ir junto. Eu, tudo bem, então me deu um abraço assim, tchau. Então ele foi na agência, abriu a agência. Da agência ele foi pra Cassi, tá? Na Cassi ele consultou com o doutor. Aí eu mandei uma mensagem, um WhatsApp pra ele. E aí, como é que tu tá? Tudo bem, onde é que tu tá? Tô aqui na Cassi, já vou ser atendida. Eu, ai, que bom. Depois o que tu vai fazer? Vou para casa descansar. Eu, perfeito. Então, depois a gente se liga e aí a gente vê o que a gente vai fazer. Tá, tranquilo. Então, eu fui trabalhar no meu consultório na outra cidade e pelo meio-dia eu saí para almoçar saí um pouco antes do meio-dia e meu telefone estava dentro da bolsa, eu fui num restaurante, muito barulho, não ouvi. Quando eu peguei meu telefone, tinha umas 30 chamadas no meu telefone, num número que eu não conhecia. E aí eu comecei a olhar, ver o que era. E liguei de volta, era uma vizinha minha, me chamando. Me disse que tinha acontecido alguma coisa na minha casa, que estava com um vazamento em casa, porque ela não queria me preocupar, me pedindo o número da minha irmã, me pedindo o número da minha mãe. E eu achei aquilo tudo muito estranho. E eu falei, não tem vazamento, fecha o registro, eu tô aqui no meu consultório trabalhando. E ela disse assim, eu perguntei, ela disse, não tá. Eu disse, ele foi no médico, né? Mas eu acho que já era pra ele ter voltado. Eu disse pra ela. Ela, não tá, ela me disse. E tu tem que vir pra casa de qualquer maneira. Então tá, falei, tudo bem? Aí eu falei pra minha secretária assim, tu desmarca todo mundo de hoje de tarde que eu vou ter que ir lá em casa, porque deu um problema. Eu vou ter que sair correndo e ir pra lá.
E quando eu entrei no carro, eu senti que tinha acontecido alguma coisa com ele e eu achei que ele tinha infartado. Ele tá no hospital, ele tá mal, por isso que ela não quis me dizer nada, né? Eu achei que ele tinha infartado por causa do estresse que ele tava, aquele suador, aquela coisa assim, né? E, nossa, nunca me passou pela cabeça que ia ser outra coisa, né? E eu peguei o telefone pra ligar pra ele, da estrada, assim, minha mão tremia, eu tava tremendo. E aí daí naquele momento, eu me protegi por alguns minutos, eu pensei assim, se eu ligar pra ele e ele não me atender, aí eu vou pirar. Eu vou bater o carro, vou me acidentar, eu não vou chegar. Então eu não vou ligar pra ele. Eu vou chegar lá, eu vou ver o que tá acontecendo. Eu raciocinei, assim, por alguns segundos, assim. A gente tem alguns mecanismos que a gente se protege, né? E eu acho que nesse momento eu pensei na minha filha, eu pensei, eu não posso, porque eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo com ele. Eu pensei, não pode acontecer alguma coisa comigo. Então, eu não mexi no telefone. Aí eu cheguei lá no meu condomínio, eu entrei na minha garagem, estacionei, e aí tava toda a minha família lá. Já, assim, meu cunhado, meu pai, minha mãe, e aí eles já sentaram e me contaram o que ele tinha feito. Ele estava em casa e a gente tem um closetzinho com um cofre e ali dentro ele tinha uma arminha, uma arma pequena. Eu não sei nem que tamanho de arma que era, mas era uma arma bem pequena. E ele pegou a arma e deu um tiro na cabeça. Foi isso que ele fez. Foi um pouco antes do ano 2000, eu estava na diretoria de saúde dos sindicatos bancários. O Meridional estava demitindo inúmeros colegas bancários, bateu o desespero em todos os colegas, porque de uma hora para outra todos estavam sem emprego. Chegou um para ser atendido, um cara que tinha lá 1,90 m de altura, né? E de uma hora para outra ele começou a contar a história dele, começou a contar o drama dele, ele começou a chorar, né? Ele se desmanchou em choro, se derreteu em choro. E aquele homem de 1,90 m, ele foi se reduzindo e ele chegou num determinado momento que ele parecia uma criança na nossa frente, se desmanchando em choro, né? Tamanho desespero. Ele perguntava para nós como é que ele ia contar para a família dele que ele estava desempregado, como é que ele ia contar para a esposa dele que ele estava desempregado. E ele estava muito preocupado também com o colega dele. O colega dele também estava muito desesperado, né? E o colega dele não quis ir até o sindicato. Ele foi embora, né? Passaram-se algumas horas, sei lá, veio a notícia no sindicato que alguém tinha se suicidado no Banco Meridional. E nós fomos atrás da notícia e descobrimos que o colega dele, que não tinha procurado ajuda, ele ficou com aquele drama para si, ele se atirou do 13º andar. A gente sabia que determinadas semanas a gente tinha tais produtos para vender, produtos difíceis de colocar. Aí eu saía de casa já tremendo, tipo assim, pô, mas o que eu vou fazer hoje para poder colocar esses produtos aos clientes, fazer essas vendas, fazer essas colocações. E tu chegava na agência já num estado de nervos assim, na flor da pele, né? Tu ia trabalhar já trêmulo, ou seja, daí só sei que aquelas 8 horas que a gente fica dentro do banco é muito estressante. E tu sai de lá, quando tu sai de lá, realmente tu... graças a Deus que eu coloquei os pés fora da agência. Daí tu chega em casa, eu ia deitar, ou seja, tomar banho, deitar, ou às vezes nem tomava banho, deitava e só levantava no outro dia, ou seja, muitas vezes eu fiquei sem janta. Não, sabe, chega a passar tua fome, porque tu não consegue nem te alimentar direito. Da ansiedade, ou seja, a ansiedade durante o dia faz com que tu chegue em casa extremamente cansado, esgotado, sem vontade de fazer nada.
As pessoas, meus amigos, meus familiares me perguntam, tipo assim, o que eu faço durante a semana que eu fico trancado dentro do meu apartamento? Ficava trancado dentro do apartamento, não saía pra nada. É exatamente isso, tipo assim, tentar ver se tu consegue, tentar dormir para ver se tu consegue esquecer aquelas dificuldades, aquela angústia, aquele sofrimento que nos é colocado. Desde a década de 90, começou a ter uma transformação do tipo, da natureza do adoecimento. Não só da categoria bancária, mas da categoria dos trabalhadores em geral, né? Isso porque mudou também o modo de produção, ele se alterou, né? Então a gente vinha do modo de produção fordista, que era baseado nessa produção massificada, nessa produção repetitiva, de grande quantidade, e que o foco da exploração do trabalho se identificava, né, almejava, em grande medida, a exploração do corpo, da energia físico-corporal dos trabalhadores. E a partir da década de 90, com o pós-fordismo e com o neoliberalismo, essa transformação do capitalismo fez que começasse a mudar o objeto da exploração, que não deixa de ser, evidentemente, o corpo, mas passa a ser, além do corpo, e cada vez mais, e dependendo da profissão, diretamente, a exploração da subjetividade. Ou seja, a exploração daquilo que a máquina não pode prover. Tomo medicação para ansiedade. Essas cobranças pioraram a minha situação. Eu trabalhava dentro do banco, tentava levar uma vida escondida normal. Mas no momento que eu entrava dentro de casa, tipo assim, obviamente, a gente se diz, ou seja, fecha a porta, a gente chora, vai tomar banho e tu deságua, né? Deságua junto com o chuveiro, porque tu percebe que realmente tu é pequeno. O banco, ele não se interessa em saber se o funcionário está bem ou não. Ele quer metas, ou seja, as metas têm que ser cumpridas. Se ele te coloca aí, hoje tem que ser vendido 15 cartões de crédito, tu tens que pôr esses 15 cartões de crédito. Eles não querem saber se você está com dores, se você está com síndrome do pânico, se você... Ele não quer saber disso. Ou seja, simplesmente tem que cumprir e pronto. Se tu vende, no momento que tu vende os produtos, eles vêm, batem nas tuas costas, realmente dizem que você é um funcionário exemplar. Se tu vende mais do que a meta, não, tu cumpriu a tua meta, tal. Alguns dizem nada mais, nada menos do que tua obrigação. Eu já ouvi muitas vezes nisso. Isso é tua obrigação, nada mais, nada menos do que tua obrigação. Se tu vende, tu é um bom funcionário. Se tu adoece, tu é um vagabundo. Ou seja, eu percebi, tipo, agora que estou afastado do banco, eu voltei faz uns 2 meses. Eu tive que entrar na agência para fazer uma operação. Eu tive colegas que não vieram me cumprimentar. Teve 3, 4 colegas que vieram, oi, como é que você está? Você está bem e tal? E os outros fingiram que nem me viram. Ou seja, no momento que tu te afasta do banco, realmente tu é uma laranja podre. Tu tá afastado porque tu é um sem vergonha, porque tu é um vagabundo, tu não quer trabalhar. E tu sabe que no momento que tu aplica atestado porque você está doente, quando você volta, você está com as cartas marcadas. Tu sabe que no momento que tu te afasta, tu não consegue mais nada dentro do banco. Tu não consegue mais promoção, tu é visto como uma ovelha negra, ou seja, tu é obrigado a trabalhar com dores. No momento que tu te afasta, no momento que eles acharem uma brecha oportuna para te demitirem, obviamente tu tá com o pé na rua. O ambiente de uma agência bancária, ele é um ambiente muito doentio. Por que doentio? Porque tu compete o tempo inteiro, né? Mesmo que não tenha assim, o primeiro lugar, segundo lugar, mas tu sabe que aquela agência está competindo com outra agência. Aquela regional está competindo com outra regional. Gira em tudo em torno da meta do banco, que é meta sobre meta, e a meta sempre vai aumentando. A meta nunca diminui, né? Os clientes podem continuar os mesmos, mas a meta não. E dentro da agência, quem não bateu a meta sofre a pressão, inclusive dos colegas, porque vão dizer assim, nós temos que fazer, a gente está fazendo por ti também, né? Então imagina quem adoece dentro de um ambiente desses. Quem não consegue bater uma meta
dentro de um ambiente que é extremamente competitivo. Eu tive um afastamento do banco e anterior a isso eu era campeã de vendas. Eu ganhei, inclusive, o programa do banco onde eu sou empregada, eu ganhei o campeonato. Logo depois eu acabei me afastando e quando eu voltei para o banco, eu olhava aquelas metas e dizia, como que eu fechei aquilo? Porque as metas elas vinham numa avalanche. Então, na categoria bancária, por exemplo, o que a gente percebe? Aqueles trabalhos que eram devotados à repetição, compensação de cheques, enfim, aquele trabalho mecânico, deixou de ser relevante. O que passou a ser relevante hoje para um bancário, para uma bancária? Qual é a distinção dele em relação a uma máquina? A distinção dele vai ser a capacidade desse bancário ou dessa bancária de seduzir o seu cliente a consumir determinados produtos, a adquirir determinadas mercadorias. E isso a máquina não pode fazer. Então, evidentemente, com isso, começa a haver, além daquele adoecimento físico corpóreo, começa a adoecer justamente aquilo que é o objeto da exploração, que é a subjetividade. Então, evidentemente, a gente começa a partir da década de 90, início dos anos 2000, perceber uma separação entre o adoecimento físico e o adoecimento psíquico. Antes o que era praticamente sempre um adoecimento físico, que obviamente vinha acompanhado com o adoecimento psíquico, porque a pessoa adoecia mentalmente, né, em razão do seu adoecimento físico, a gente começa a ver uma substituição. A pessoa, ela primeiro adoece psiquicamente e depois disso, eventualmente, a pessoa pode também adoecer fisicamente, etc. Mas a queixa central passa a ser queixas de ordem psíquica. Entrei no banco em 2010, né? E tava indo muito bem e tudo. Daí nós tivemos um sequestro de uma gerente na geral da minha agência, né? E nessa época veio à tona, né? Que eles tinham fotos dos nossos filhos, fotos nossas, sabiam todas as nossas rotinas e tudo. E a partir dali eu comecei a enlouquecer, assim, porque daí a gente fica com medo de sair, com medo dos carros que andam na nossa volta, com medo de chegar na agência, com medo dos clientes. A gente acha que tá todo mundo atrás da gente, né? Então ali eu comecei a ficar com pânico, assim, de chegar nos lugares e tudo. E na época eu me travei, eu não conseguia sair de casa, eu tranquei a faculdade, porque eu não conseguia ir até a faculdade, chegar de noite em casa. Eles até orientaram a equipe de segurança do banco que a gente tinha que mudar a nossa rotina, de que a gente tinha que mudar o caminho que a gente voltava para casa, que a gente tinha que ter código com os nossos familiares para saber se a gente estava bem ou se a gente não estava bem. E nisso eu despiroquei, porque daí eu não sabia mais o que eu ia fazer, sabe? Daí eu me afastei na época, fiquei fora um período, depois eu melhorei, tomei bastante remédio, enfim, alinhei com psiquiatra, com terapia e tudo, fiquei legal. Quando eu fui promovida a gerente, que realmente eu recebi chaves de agência, que daí eu achava que eu estava preparada para isso, né? E aí eu vi que eu não estava. Que realmente quando eles me deram as chaves, eu não conseguia mais chegar na agência sozinha, eu não conseguia mais. Eu queria que os meus pais me levassem até o trabalho, eu queria que eles me buscassem. Hoje nós temos uma realidade extremamente perversa sobre a saúde do trabalhador, porque ou o trabalhador ele está desempregado, ou ele está subempregado, né? Ou ele está sendo explorado com baixos salários, condições precárias de trabalho, e quando ele tem um trabalho regularizado, para não perder esse trabalho, ele é obrigado a cumprir uma série de metas, senão ele acaba perdendo aquela vaga dele. E para cada vaga de trabalhador tem milhares querendo, estão na fila do desemprego. Dentro do banco, se tu falar que você está com um problema, obviamente tu estás assinando tua carta de demissão. Ou seja, eu sempre tentei ser autêntico, tipo assim, tentar resolver os problemas sem interferência dos outros e sem que os outros soubessem que eu estava nervoso, eu estava suando, eu estava gaguejando, enfim,
sempre tentei resolver os problemas sozinho. E isso eu sentia, tipo assim, sempre senti dentro do banco, sempre percebi. E sempre tentei esconder o máximo, mesmo trabalhando com problemas, trabalhando com, ou seja, com ansiedade, com depressão. Eu sempre fui, trabalhei, sempre cumpri meu tempo. E onde que a gerência me colocava, nos setores que ela me colocava, sempre disse que sim, nunca neguei. Sempre tentei fazer todos os cursos possíveis no Trainet para poder saber como lidar, como desenvolver os trabalhos nos setores em que eu iria. Eu trabalhei numa agência uma vez onde foi desviado na época R$15 mil. E alguém da gerência chegou e disse que eu era o culpado. Ou seja, deixou transparecer que eu tinha culpa nisso. Realmente nesse dia eu ia cometer algo dentro da agência mesmo, na tesouraria. Eu estava na tesouraria e eu acho que, por sorte, acredito eu hoje, que um colega chegou e eu desisti. Para mim, que eu sou depressivo, tenho problema de depressão, realmente tu não aceita. Tu sente raiva de ti mesmo, tipo assim, por que isso aconteceu? O que aconteceu? Onde é que eu errei? Por que eu errei? E a raiva, tu não sente raiva, tu sente raiva, tipo assim, raiva do que aconteceu, mas tu tenta suprir isso, ou seja, fugir desse problema, tirando tua vida. Ou seja, eu nesse momento eu achava que a minha vida não valesse mais a pena. E realmente os vigilantes vieram entregar as armas no final da tarde, eu ia fazer isso, estava decidido. Eu ia me tacar ali, me dar um tiro, tipo assim, eu ia cometer isso. E por sorte, a gerência mandou um colega me ajudar. Daí meu colega chegou e impediu que eu cometesse isso. O trabalho bancário, para mim, ele é um trabalho paradigmático, que as mudanças do mundo do trabalho, elas iniciam sempre no trabalho bancário, que é onde está o dinheiro, né? Capital financeiro. Nos anos 90 foi isso, onde se entrou o sistema online, sistema que intensificou o ritmo, foi no trabalho bancário. E depois passou a ter na Renner, passou a ter no comércio, passou a ter em tudo, né? A pressão por metas hoje, né, é um dos maiores males que enfrentam a maioria das categorias de trabalhadores. Dos bancários não é diferente. Nós temos problemas de pressão por metas que está levando ao sofrimento mental, ao adoecimento mental e até muitos casos de suicídio. Aí eu tive que fazer cobrança em lugares sozinha, assim, e tinha que ir nessas visitas sem ninguém, assim, né? E ali eu comecei a ficar com medo. Teve um dia que eu fui numa visita que era num sítio e o cara foi me buscar de carro na portaria do lugar. E aí o Uber disse assim, eu vou embora, porque aqui eu não posso ficar, porque é perigoso. E eu disse assim, tá, mas se tu for embora eu vou ficar aqui sozinha. Eu disse, mas eu não posso ficar aqui contigo. E aí eu tive que ficar. Naquele dia o cara me buscou, o cliente me buscou no portão, na porteira, né, que eles chamam, e me levou num galpão, que tinha um monte de colchão, um lugar assim, terrível, sabe? Eu só pensava como é que eu ia sair de lá. E depois que eu saí dali, eu cheguei na agência e disse pra ela, olha, eu não vou mais cobrar essas pessoas sozinhas, sem segurança, sem nada, porque não tem condições. Sabe, se o cara quisesse, ele me matava, ele me estuprava, ele fazia qualquer coisa e não ia ter ninguém nem pra ouvir eu gritar, sabe? E ela disse, não, mas tu é gerente, tu tem que ir, tu tem que engrenar, tu tem que cobrar, tu tem que fazer a tua carteira dar certo. Se tu não cobrar, não adianta tu vender, porque tu vai vender e não vai dar resultado. Tem que cobrar essa gente. Eu disse, bom, eu não vou mais. E ali começou um inferno, porque daí eu comprei uma briga com ela de que eu disse que eu não ia fazer mais isso, sabe? A partir dali ela começou a me perseguir, assim, até dentro da agência, sabe? E eu saía chorando da agência, eu me sentia incapaz. Ela me dizia, como é que tu foi promovida se tu não tem condições de trabalhar? Eu dizia, olha, mas eu tenho condições de trabalhar, eu não tenho condições de cobrar gente sozinha no meio de um sítio onde tem um monte de colchão, tu não sabe nem quem é.
sem respaldo nenhum do banco, sem respaldo nenhum de segurança, né? Eu não sabia nem como que eu ia embora de lá. Então, aí ali eu vi que eu não estava mais em condições, eu saía chorando da agência todo dia, eu achava que eu era incapaz, que eu não estava no lugar certo. Ao mesmo tempo eu pensava, se eu pedir demissão, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou sustentar minha família? Vou jogar a minha carreira inteira fora, né? Porque eu não tô bem, porque eu não tô preparada para fazer esse tipo de coisa, né? Então tu sofre de um lado por pressão do resultado que tu tem que entregar e ao mesmo tempo com princípios, né? Porque daí tu pensa assim, se acontecer alguma coisa, quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai ficar com eles, né? E tu te exige muito, assim. E aí foi que uma sexta-feira eu saí da agência desesperada e no domingo eu travei em casa, eu não conseguia me levantar da cama. Como que se resolve essa questão entre um assediador e um assediado? Bom, tu tem que proteger o assediado e tu tem que punir o assediador. Tudo bem. Até aí faz sentido. Mas a gente às vezes esquece, nesse paradigma exclusivo do assédio moral, que esse assediador que está assediando, ele está dentro de uma organização. E se ele está ali, foi porque alguém o colocou. E se ele permanece ali, é porque alguém o mantém. E aí a gente começa a se questionar, tudo bem, essa pessoa é um assediador. E a gente pode usar a psicologia, a psiquiatria para atribuir estereótipos, rotular essa pessoa, fazer um perfil dessa pessoa e justificar por que ela é assediadora. Mas não vamos entrar nessa discussão. Vamos simplesmente reconhecer, sim, de fato o cara é assediador e ele assedia porque gosta. O cara é uma má pessoa, em termos vulgares, né? Ele é uma má pessoa. Tudo bem. Agora, por que uma má pessoa está dentro da organização? E segundo, por que essa suposta má pessoa está em uma posição tal que lhe permite assediar outro? E aí a gente começa a perceber, será que o assédio moral, ele é fruto de relações interpessoais? Não estamos negando isso, não estamos negando que a pessoa não é responsável por assediar, claro que ela é responsável, mas as pessoas esquecem que existe, além dessa responsabilização individual, existe uma responsabilização organizacional, que ou legitima afirmativamente que aquela pessoa assediadora faz isso porque ela é boa fazendo isso, porque ele tem o controle, ele é um líder, pode ser que estimula afirmativamente a pessoa a reproduzir esse comportamento, ou simplesmente se omite. Olha, não estou dizendo que é bom nem ruim, mas deixa lá. E poderíamos ir mais longe ainda, dizer que pode ser que não saiba, mas está sendo negligente, porque deveria saber. E aí então a gente começa a perceber que talvez mais profundo para o trabalhador do que se pensar em assédio moral é se pensar em violência organizacional. Todo tipo de violência que ocorre dentro de uma organização, independentemente se a organização contribuiu ativa ou passivamente para essa violência, é de responsabilidade da organização. E aí nisso eu tentei suicídio 3 vezes. Nesse período eu tentei, meus pais acompanhando, né, e tudo, mas a gente planeja as coisas, a gente tem noção de que está errado, mas a gente não consegue não pensar nisso, né, a gente se sente incapaz, inválido. E aí foi um período bem difícil, assim, eles tinham que esconder a chave de carro para eu não fazer nada, eles tinham que cuidar dos meus filhos, porque quando vi eu tava gritando, eu tava desesperada. Pra que eu sirvo, sabe? O que eu vou fazer da minha vida agora, sabe? Eu tô jogando fora uma carreira, né, que tu ganha bem, que tu tem uma condição de vida boa, mas eu sou fraca, eu não engreno, eu não tô na área certa, não tem sentido eu estar aqui. Os meus filhos, aí eu já começava a pensar assim, se eu sou tão fraca, é melhor eu não estar aqui do que eu estar aqui com os meus filhos, sabe? A minha família não precisa disso, sabe? A minha família não precisa de mim, sabe? É um pensamento totalmente distorcido, né? Porque tu sabe que tá errado, mas ao mesmo tempo tu não consegue pensar diferente. Sabe? Tu te sente inútil. Se eu não presto pra estar lá trabalhando, se eu não presto pra ter a minha carreira, a minha vida, eu presto pra quê? Tu não vê o outro lado. É muito difícil tu pedir ajuda e tu acompanhar que
Por exemplo, eu precisava que meus pais escondessem a chave do meu carro para eu não sair e fazer alguma coisa, sabe? Eu precisava que eles ficassem vigiando. O meu esposo, eu acordei um dia no meio da noite e disse pra ele, eu vou sair, eu preciso pegar um ar, sabe? E eu abri a porta e estava saindo, sabe? Ele foi lá no carro me buscar e ele disse, não, calma aí, tu não vai sair nada, tu não tá bem, o que tu vai fazer? Vai pegar um ar? Pega um ar em casa. Eu ia pegar o carro, eu ia sair numa estrada sentido serra e eu ia despencar o meu carro, porque eu não queria ferir ninguém. Eu queria só me ferir. Então era a forma que eu ia conseguir com que ninguém tivesse culpa de nada, né? E era uma forma certa de que realmente eu não iria sobreviver. Então tinha tudo planejado. Mas eu só não fiz porque realmente eu tive respaldo da minha família e eles seguraram, sabe? Não, tu não vai, pronto, tu não sai de casa, se precisar ir no banheiro, tu vai com a gente. Se precisar ir no médico, a gente te leva. Se tu precisar ir no supermercado, a gente vai contigo. Porque senão eu teria feito. E o que tem nos preocupado recentemente é que superou, inclusive nas estatísticas da Previdência, o adoecimento psíquico, o afastamento por problema psíquico, superou as lerdortes, né, que era o problema osteomuscular, tendinite, tenossinovite, enfim, que sempre foi o grande problema na nossa categoria. Atualmente as doenças psíquicas superaram, né? Então isso tem nos preocupado, a gente faz pesquisa seguidamente, a gente visita bancos, a gente conversa com os colegas e há estão num nível de esgotamento muito grande, né? Pressão por resultado, daí o assédio moral, que a gente chama pressão, xingamentos, utilização das tecnologias para cobrança. Às vezes o colega está lá de manhã cedo, acordando, escovando os dentes, já tem o WhatsApp do gestor para a meta do dia, tal meta. Tempos atrás eu estava numa agência e o colega lá, olha aqui, Mauro, de manhã era uma meta, era começo da tarde, 1, 2 horas que eu estava lá, disse, não, de manhã era uma meta, aqui agora já aumentou a meta, aumenta as metas durante o dia. Há uns anos atrás, a gente ia nas agências e os bancários reclamavam mais das questões, né, dos braços, né, questões de LER. Hoje em dia a maioria é questão psíquica, né, e não é um outro bancário, é a agência praticamente inteira, inclusive os gestores, né, porque esses são os que recebem toda a carga ali e tem que distribuir para os seus funcionários, né. Esse paradigma da violência organizacional consegue fazer a gente pensar que o adoecimento nos locais de trabalho, ele não pode ser pensado de uma perspectiva individual ou interpessoal da pessoa ou de 2 ou mais pessoas, mas pensar isso a partir da perspectiva justamente organizacional, ou seja, o adoecimento, em muitos casos, ele pode ser um projeto e não um acidente, um projeto. Por quê? É triste isso que eu vou dizer, mas a gente pode dizer que o adoecimento ou uma estrutura adoecedora, ela serve do ponto de vista do proprietário da organização para separar o joio do trigo. Quem resiste, quem não resiste. Eu vou meter a pressão e os fracos vão caindo e eu vou ficando com os fortes. É uma seleção que não é natural, é uma seleção que ela é organizacional. Achava que eu estava bem, né? Esses dias eu tive que ir numa agência para fazer uma transferência e eu saí de lá desesperada, chorando, sabe? Nem o cartão da minha conta eu não busco na agência, sabe? Eu preciso ir com alguém, sabe? Porque eu não consigo entrar lá sozinho. Só de passar na porta giratória já me dá uma tremedeira, já me dá um mal-estar, eu já começo a ficar ruim. O problema estava ali, sabe? Tava na pressão de que tu tem que fazer as coisas darem certo e ao mesmo tempo tu tem que ignorar que tu tá doente. Tu tem que ignorar que tu não tá bem, sabe? Tu tem que render, tu tem que produzir, tu tem que fazer as coisas acontecer. Não importa o que vai acontecer contigo, tu tem que ir lá e fazer. E isso é bem difícil, assim, porque até tu aprender que a culpa não é tua por tu ter adoecido. Que tu precisa voltar a ter vida, tu precisa voltar a acreditar em ti, que não é tu o problema, sabe? É um processo árduo, demorado. Eu procurava não dizer que eu não estava legal, porque tu já sabe o preconceito que tem quanto a isso, né?
tu adoecer de uma doença física, né? Eles até entendem, sabe? Ah, eu tive uma parada respiratória, ok, sabe? Mas quando tu diz que tu tá em depressão, que tu não vai aguentar, que tu tá pensando em fazer coisas horríveis contra ti mesmo, as pessoas não entendem. Elas se afastam, elas acham que tu é fraca, né? Como que tu tá assim? Sempre foi tão forte, o que tá acontecendo contigo, sabe? Como é que tu não aguenta, tu vai jogar o teu emprego fora? Poxa, uma baita de uma carreira, uma baita profissão, o que tu vai fazer agora, sabe? Então tu acaba te isolando com medo do que eles vão falar, sabe? Tanto que eu só consigo, eu tive que travar em casa, precisar de pessoas que me levassem numa clínica, porque eu não queria dar o braço a torcer de que eu não estava aguentando, sabe? O que tem chegado para nós de grande volume, assim, é a questão de muitas pessoas com histórico de sofrimento se queixando das metas, se queixando de que não aguentam mais, muitas querendo sair do banco, mesmo numa situação mais precária de desemprego até, né, porque não aguentam mais e querem se livrar daquele inferno, né? Então a gente se depara todo dia assim com pessoas chegando no sindicato para ser atendida com crise de pânico, com falta de ar, com dor no peito, né? Pessoas falando que prefere. Esses dias até atendi uma bancária que disse para mim assim, eu não aguento mais sofrer. Ela está afastada do banco, né? Um tempo. Já está uns 2 anos fora e agora ela vai ter que voltar para o banco. Ela diz, eu não aguento mais, eu não volto para lá. E o único pensamento que vem na minha cabeça é que eu quero que toda a minha família, eu queria que toda a minha família morresse e eu também, porque eu não quero morrer sozinha, me matar e deixar minha família sofrendo. Então, para tu ver o nível do adoecimento, quando tu projeta a morte para os teus queridos, tudo para que tu não volte mais a pisar no banco. Foi uma campanha, tá? Uma campanha de metas em maio de 2004, né? Com uma meta inatingível, uma meta absurda de depósitos de abertura de conta de poupança, onde foi orientado a fazer depósitos de 1 centavo nessas contas. Isso gerou abertura de inquérito administrativo contra os gerentes de contas que tinham feito esses depósitos de 1 centavo, né, que tinham autorizado, e abertura de inquérito e posterior perda dos cargos. Foi retirado o cargo do gerente da agência, no meu caso da agência Ubra, e retirada do meu cargo também. Isso aconteceu no dia 12 de agosto de 2004 e a partir do dia 13 de agosto de 2004 surgiu uma Rose que eu não conhecia, né? Uma Rose que eu desconhecia a existência dela, porque naquele momento ali é como se tivesse ruído tudo, né? Eu, a partir dali, não consegui mais retornar para o trabalho, né? Fui diagnosticada com depressão. 2 anos depois, junto com a depressão, transtorno bipolar. Além de eu não ter conseguido mais retornar para o trabalho, que para mim era uma coisa muito importante, era um pilar fundamental para mim da minha vida, isso desconstruiu, na verdade, a Rose. Desconstruiu quem eu era, desconstruiu a pessoa cheia de força, cheia de garra, cheia de coragem para enfrentar as coisas, cheia de vontade de estar na vida. Quando abriu ações na Bolsa de Nova York, o Banco do Brasil era um banco majoritariamente público. Abriu as ações, hoje tem só um percentualzinho acima de controle do Estado. Está tudo na Bolsa, daí aí piorou. Por quê? Porque daí tu tem que entregar o resultado para os acionistas. O banco privado também tem acionista. O que interessa é os acionistas, nós temos que entregar o resultado para os acionistas. E qual é a política do banco com relação a prevenir isso e a não deixar o funcionário chegar nesse ponto nenhuma? Tanto em Ler, em Dort, como em a pressão psicológica que levou a mim a adoecer, que leva tantos colegas a sucumbirem, a entrarem em depressão, a se suicidarem, a não terem mais uma vida decente depois que adoecem.
todos tiveram a vida deles assim, ó, esfacelada depois que adoeceram. Em primeiro lugar, por não conseguir mais voltar para o trabalho. Porque nenhum de nós fica fora do banco porque é malandro, porque é encostado, porque não é preguiçoso, porque não quer trabalhar. Não. Todos queriam estar lá trabalhando. A coisa que a gente mais queria era poder estar na ativa hoje. Depois que a gente cai do jeito que acontece com o adoecimento psíquico, a depressão, a tristeza profunda, tu não volta mais a ser quem tu era. Tu não volta mais a ser quem tu foi até o momento que tu adoeceu. Se corrói todo um pilar gigantesco que sustenta a vida de qualquer pessoa, que é o orgulho que ela tem de ser produtiva, que é o orgulho que ela tem de ser um bom profissional. E eu me tornei uma pessoa reclusa, uma pessoa que luta todos os dias para conseguir dar a curva na depressão. Todos os dias. Quando eu entrei no sindicato, uma agência bancária não tinha menos de 50 funcionários. Qualquer agência tinha 50 funcionários. Lá, metade dos anos 90. Hoje tu entra numa agência, tem 5. E o trabalho não diminuiu. Não é porque não tem mais trabalho para. Não, só que esses 5 eles estão fazendo o trabalho de 50. Agora, numa agência, nós tínhamos lá 10 mil clientes, com o advento da informática, com o advento da informação, nós temos 70 mil clientes. Ocorre que na agência que nós tínhamos 10 mil clientes, antes nós tínhamos 20 funcionários, 30. E hoje, para 70 mil clientes, normalmente são 8 funcionários, no máximo 9. O bancário hoje é o chato da festa, né? Isso é piada já, né? Que tu chega lá, os parentes, lá vem o cara querer me vender um cartãozinho de crédito, vender um seguro e tal. Mas imagina tu ficar isso 24 horas por dia para poder entregar o resultado. Se tu não entregar o resultado, tu vai para a rua. Ou tu vai ser descomissionado, ou a tua remuneração vai diminuir, ou a tua avaliação vai diminuir. Imagina isso na cabeça da gente, né? Eu entrei no banco em 2015, mais ou menos, como estagiária. Trabalhei por 7 meses e fui efetivada. E desde o estágio, a cobrança ela já era muito grande, porque toda a meta da agência de consignado era colocada em cima do estagiário, por mais que toda agência tivesse que vender. Ou seja, se a agência fosse mal em consignado naquele mês, significava que o estagiário não teve uma evolução boa. E para tu ser considerado um bom estagiário, tu tinha que ultrapassar os 100% da meta. E a meta era assim, 500 mil, 600 mil em consignado e assim ia indo. Aí eu fui efetivada para Caixa. Só que o Caixa, diferente do que o pessoal imagina, não é só uma pessoa que fica lá só para receber o boleto, fazer pagamentos. Lá no Caixa, além de fazer toda essa parte operacional, que eu acredito que se fosse só isso, já seria bastante coisa, a gente tinha que vender empréstimo consignado, crédito pessoal, títulos de capitalização, seguro residencial, seguro de vida, cartões de crédito, cada vez evoluindo mais. Chegou um momento que até pacote de conta corrente, que é algo que é o gerente que tem que fazer, alterar o pacote, né? A gente tinha que tentar alterar o pacote do cliente, sempre um pacote mais caro, obviamente. E aí a cobrança era uma meta mensal, só que eles dividiam por dia e entre os caixas. Era eu e mais 2 caixas e a chefe GO, que a gente chama gerente operacional. Aí tinha mais aquela questão da competitividade, porque tipo assim, era eu e mais 2. E por que fulana vendeu 3 seguros e tu não tá vendendo há 3 dias? E como eu sempre fui de me cobrar muito, de me questionar da minha capacidade e tal, aquilo começou a me fazer mal sem eu perceber. Aí eu comecei a ter crise de ansiedade. Aí eu me acordava chorando, já começava a chorar só de pensar em ir pro banco, até que eu comecei a ter crises de pânico. Eu sentava no caixa e só de pensar em chamar o primeiro cliente, eu já começava a tremer, já começava a sentir falta de ar, daí eu tinha que sair do caixa, ou muitas vezes, e também lidar com o público não é uma coisa muito fácil, né?
E principalmente em banco, o pessoal tá muito estressado. Geralmente quem vai no banco vai para resolver algum problema. E daí o pessoal, a gente tinha que lidar com esse pessoal estressado e vender para eles. E muitas vezes, tinha coisas também que eu me pegava pensando. Tinha uns idosos, por exemplo, que ganhavam, na época, eu acho que era... Eu saí do banco em outubro de 2019. O salário mínimo era menos de R$1.000, 900 e pouco, assim, quase 1.000. E aí a gente tinha que meio que enfiar um empréstimo nele com a parcela de 300 e pouco. E às vezes dava uma dosinha porque eles eram inocentes, assim. Eu tinha que ser querida, né? Assim, ser atenciosa com ele. E pela minha atenção, eles acabavam fazendo. E a gente era cobrado por isso. Era meio que uma psicologia que o banco nos ensinava. O como dizer não para o cliente, o como vender sonhos, não vender um empréstimo, dizer para ele, imagina a tua casa, imagina teu carro. Algo que a gente empiricamente já vê é a auto-utilização de antidepressivos, ansiolíticos pelos bancários. É quase uma ferramenta de trabalho. Faço até um desafio, se eu chegar no bancário, pede para abrir a gavetinha do trabalho, da mesinha de trabalho dele, vai ter o antidepressivo em sua maioria. Que é a forma de aguentar o tirão, que a gente diz, né? Aguentar essa pressão. As pessoas não têm nem a noção do quanto estão doentes, né? Se banalizou que se usa o Rivotril, que se usa o antidepressivo para produzir mais. E eu fui pesquisar e existem autores que defendem que a medicação está aí para te ajudar. Então ela pode ser um instrumento de trabalho. E é isso, as pessoas, umas trabalham dopadas, né, chapadas lá, outras bebem ao final do expediente para poder no outro dia ter descarregado um pouco, outras buscam alívio nas drogas, né? Um bancário que era o batedor de meta também do Itaú, e ele usava por um tempo cocaína, e a cocaína ajudava ele a ter a energia necessária. E aí ele, numa forma de parecer mais limpo a drogadição dele, ele começou a esmagar a Ritalina e cheirar a Ritalina. Cheirar a Ritalina, porque dava o mesmo efeito que a cocaína, para trabalhar. E não era na festa para se divertir, era dentro do banco para trabalhar. É triste dizer que esse bancário tinha 33 anos e faleceu de uma overdose. Faleceu de uma overdose, acompanhei o velório, o único filho, uma tristeza. Daí até que eu percebi que eu comecei a ter ideações suicida. Ali que eu comecei a pegar, sabe? Aí eu peguei e procurei uma psiquiatra, comecei a me tratar com ela. E aí ela me deu o diagnóstico de transtorno de ansiedade, aí daqui a pouco de transtorno de depressão. Aí começaram os atestados, porque eu passava muito mal no banco. Aí depois, o meu diagnóstico foi de transtorno bipolar, e assim foi evoluindo. E eu tive o primeiro afastamento pelo INSS, eu fiquei 3 meses fora, voltei. Aí continuei tendo as crises, aí o INSS por mais 2 vezes negou o meu benefício, aí nesse meio tempo eu fiquei sem receber nem do Itaú, nem do INSS. É algo que eu ficava também me questionando. Eu sempre tive uma família humilde, eu tive que lutar para conseguir as coisas. Eu sou formada em jornalismo por causa de uma bolsa que eu consegui no ProUni. Então, para mim, o emprego no banco, no Banco Itaú, era algo, nossa, o emprego dos sonhos. Então, eu não aceitava que eu estava perdendo aquele emprego, aquela oportunidade da minha vida. Só que eu tive que, em um momento, pesar, porque eu comecei a gastar em torno de R$300 em medicação. Eu cheguei a tomar 6 remédios por dia. Aí depois eu comecei com a automutilação, eu cortava meus pulsos. Quando você se coloca no pelotão de elite e você corresponde num primeiro momento, é muito gratificante. E quando você não corresponde, é muito doloroso.
psicologicamente. E é aí que você começa a entrar num buraco. Num buraco psicológico. Porque você quer fazer e você imagina que tem que fazer, na verdade não tem, né? Não precisa fazer de novo, mas no teu psicológico você precisa fazer. E quando você se tem nessa situação de impotência profissional, ela propaga uma impotência pessoal, familiar, afetiva, e aí você passa a ficar mais introspectivo. No meu caso, não queria sair de dentro do quarto, nem assistir TV, apagava a luz, ficava ali, e aquele mesmo quarto escuro, quando você sai dele, ele não sai de ti, ele não sai de você, ele continua andando e ele continua te acompanhando, e chega um ponto que eu imaginei pegar o meu carro em alta velocidade e simplesmente bater numa árvore e já era. Várias vezes eu tive em alta velocidade com o carro, faltou pouco. Então, e não foi por mim. Eu pensei muito nas minhas filhas, pensei nos meus familiares naquela hora. Ainda veio uma luz, assim, vamos dizer. E foi onde eu comecei a procurar ajuda. As perícias do INSS massacram com uma pessoa que já está adoecida. Porque eles não acreditam que tu está doente. Para eles, tu é malandro, tu é preguiçoso, tu pode levar laudo de 2, 3 psiquiatras, tu pode levar do psicólogo, do psiquiatra, do médico disso, daquilo. Muitas perícias, eles nem olharam os laudos. E muitas vezes, assim, a forma como o perito te trata, ela é tão, né? Tu já está doente. A perícia é um ponto de estresse imenso para quem está com depressão, para quem está doente emocionalmente, porque a forma como ela é feita, o terror, existe um terrorismo gigante por parte dos peritos. Isso te leva eu sempre disse assim, ó, é muito triste a questão da perícia, porque tu pode vir te tratar e tentar ficar estável. 1 mês antes da perícia é morro abaixo. E 1 mês depois da perícia continua ladeira abaixo. Porque tu sai de lá tão acabada. Eu nunca encontrei, são 17 anos, eu nunca encontrei um perito que me tratasse com decência. Nunca. Nunca. Não foi 1 nem 2 vezes que eu me senti completamente humilhada, afrontada. Um perito do INSS, uma vez, e ele disse para mim, sabe que dia é hoje? Hoje é dia do meu aniversário, e eu tô aqui, trabalhando e comemorando. Enquanto tu tá aí do outro lado da mesa chorando. Qual a diferença entre tu e eu? Eu vou te dizer qual é a diferença se tu não sabe. A diferença é que eu levanto todos os dias, saio de casa e venho trabalhar. Porque eu tenho objetivos na minha vida. E tu tá aí, chorando, doentinha, com cargo de gerência dentro do Banco do Brasil, que quanta gente gostaria de estar, e tu tá aí. Eu não sei, sabe, se a pessoa que tá doente emocionalmente, psiquicamente, se ela tem alguma condição de ficar bem, passando pela perícia do INSS da forma como eles realizam ela. E não é hoje, é há 17 anos. A gente acompanhou um caso, acho que em 2012, por aí, de um suicídio na Caixa Federal. E o suicídio aconteceu no setor responsável pela saúde da Caixa. Na turma que cuida da saúde dos bancários da Caixa Federal. É muito triste, assim, porque esse bancário, ele esteve no sindicato no dia do suicídio, conversou na Secretaria-Geral lá para ver se ele conseguiria fazer algum PDV, algum acordo lá, estavam fazendo umas conciliações para tentar ter algum dinheiro. E aí à tarde ele se enforcou dentro do almoxarifado da Caixa, assim,
pegou o blusão arrebentou, o nó desfez, ele caiu de nariz, cortou o nariz, sangrou o nariz no chão, né? E se pendurou de novo. A vontade era de resolver mesmo a questão, né? Queria morrer mesmo. E aí a gente fez um estudo com um professor da URGS, com uma equipe lá, sobre esse suicídio, né? Uma reunião de grupo, assim, com os colegas desse setor, e era assim, tinha um misto de culpa. A gente viu como se fosse uma vela que ia apagando. Ele não ria mais, ele brincava com a gente, ele estava no café sempre rindo, ele não ria mais. Ele foi uma vela que foi apagando. Isso é uma coisa que marcou para mim, assim, porque às vezes teu colega está sofrendo, a vela está apagando e tu não percebe, não está olhando, então que falta isso, né? E eu acho que quando tu tem um local de trabalho onde são no máximo colegas, não chega na esfera de amigo, de companheiro de trabalho, no máximo é colega, a vela apaga e ninguém vê. Porque muitas vezes também as pessoas não se reconhecem como doentes, né? Vão levando, esticando a corda, né? E aí muitas vezes arrebenta, né? Eu faço terapia há 13 anos com uma terapeuta maravilhosa, né? E eu digo para ela, Ângela, eu só queria conseguir que mudasse isso, que a melhor hora do dia não fosse a hora de dormir e que a pior hora do dia não fosse a hora de acordar. Porque, infelizmente, é isso que eu sinto. Só que foi assim, ó. Eu queria muito colocar uma coisa assim na parede, sabe? Para que eu, olhando para ele, que eu olhasse e pelo menos alguma dessas coisas que antes eram tão tranquilas para mim, elas fossem internalizando de novo, que fossem, sabe? E aí eu comprei, um adesivo grande, né? Letra por letra, eu adesivei letra por letra na parede, todo esse texto, mandei fazer a moldura. E aí ficou como um mantra gigante para mim, né? Aí quando eu fico triste demais, assim, de vez em quando eu paro, olho para ele e digo, não, Rose, olha para lá. Tudo isso aí tu já fez, tudo isso aí já foi. Hoje pode não ser tudo, mas não importa, alguma coisa ainda tá ali. A Rose tá aqui, ó. A Rose tá aqui. Essa aqui era a Rosinha antes. Agora a Rose um pouquinho tá aqui. Um pouquinho não, mas isso aqui me resume. Não tem uma causa única, ninguém se mata por isso, por aquilo, é um conjunto de fatores. Agora, o trabalho é um fator que desencadeante, né? E no trabalho bancário, a forma como é organizado, ele é estimulador porque é muita pressão. Acho que conversando com os bancários que estão na linha de frente, é muita pressão. Tu passa 24 horas por dia tendo que produzir resultados. Aí o resultado, se tu não está vinculado à tua remuneração, aí se tu não atende o resultado, tu pode ir para a rua, ou ser descomissionado, ser mal avaliado, ou tua remuneração diminuir. Mas isso é a própria empresa que cria essa instabilidade. Porque ela não é suficiente. O lucro desse ano se repetiu o ano que vem. É inadmissível. Ele tem que ser no mínimo, 10% maior, para começar a conversa. E a pressão mesmo é para que seja 20 a 25. Então, a conta não fecha. E a base de clientes continua sendo a mesma.
é aquilo que eu digo, que tem que tirar leite de pedra. Então, você não consegue aumentar uma base de clientes em nenhuma empresa, por melhor que ela seja, em 25% em um ano. Ao mesmo tempo, se você não consegue aumentar essa sua base, como é que você vai entregar uma meta 25% maior? Não fecha a conta. Eu não tenho dúvida que a relação da forma como é organizado o trabalho, como é cobrado o trabalho, esse que eu estou chamando de mecanismo, essa engrenagem, é o potencializador disso. Eu já vi vários casos, eu já tive colegas que saíram porta fora e queriam se atirar embaixo de um carro. Simplesmente assim, não, eu vou resolver isso. O que vai resolver? O que vai resolver, rapaz? Não, vou me atirar embaixo do meu caminhão. Que isso? Ainda vai incriminar o caminhoneiro. O do caminhoneiro não tem nada a ver com isso. Foi o que veio na cabeça. Eu tive um caso que uma colega entrou na tesouraria, quando era da tesouraria, e eu vi que ela pegou o revólver do guarda, que ficava no cofre, ela ia cometer suicídio dentro da tesouraria, na minha frente. O que é isso? Mas o que está fazendo? Não, eu já estava com o revólver engatilhado, na minha frente. Eu falei, não, mas o que é isso? Eu não sabia o que dizer. Eu falei, não faz isso. Não, mas eu vou fazer. Não, mas não faz. E foi muito difícil convencer até ela desgatilhar aquele revólver e sair dessa situação de loucura, né? E muitas vezes a gente pode perceber, ou a gente poderia pensar, que o suicídio ele não é um ato de uma pessoa que cometeu o suicídio por estar adoecida, mas é um ato paradoxal de uma vida que optou por eliminar o seu adoecimento. O que o suicídio está matando não é a vida. O que o suicídio está matando é aquela morte que mortifica aquela vida. E aí a gente volta justamente para isso. Mas que vida é? Quais são as condições que possibilitaram que essa vida se mortificasse? E a gente pode compreender muitas vezes isso. Nessa relação que é possível fazer das razões objetivas, das questões do trabalho, por exemplo. Né? Um trabalho ou outras condições da vida que limitam e restringem tanto aquela existência, restringem de tal forma, oprimem, humilham de tal forma aquela vida, que aquela vida, sendo vivida daquele jeito, não vale a pena ser vivida. Aí teve a minha primeira tentativa de suicídio, que eu tomei medicação, fui para o hospital, e chegou a um nível que eu tentei tanto suicídio, eu tomava um monte de remédio misturado com bebida alcoólica, comecei a ter vários comportamentos autodestrutivos até eu sair do banco, né? E aí eu saí em outubro de 2019, né? Achando que eu ia conseguir um emprego lá fora. E daí não consegui até hoje, fiz alguns freelance, assim, com marketing e rede social, mas daí por causa da pandemia também não deu certo e começou a ficar cada vez mais difícil de procurar emprego. Aí as coisas só foram piorando. No total, só pra te resumir, eu já tentei suicídio 5 vezes. Em agosto do ano passado, foi uma tentativa geralmente era com remédio, né? Eu peguei e eu ficava tentando me jogar da janela, eu morava no 4º andar, né? E eu não tinha coragem, fiquei um dia inteiro assim. Então eu me joguei da escada, é uma escada que tem em torno de, depois contaram, acho que 18 degraus, assim. E eu desmaiei, eu bati a cabeça, eu fiquei toda roxa, eu me acordei só no hospital. Fizeram tomografia para ver se eu tinha machucado a cabeça internamente, graças a Deus não. Aí quando eu me acordei eu já estava na ala psiquiátrica. Um sofrimento ou uma doença mental, como ela não é visível, é diferente de alguém cair e quebrar o braço porque está mostrando o acidente do trabalho. Esse colega trabalhador sofre discriminação tanto da chefia como dos colegas, né? Parece que não está querendo trabalhar, que não está pegando junto com o que eles chamam de equipe, né? Nossa equipe de venda, nossa equipe que vai atingir metas,
está prejudicando o trabalho da equipe. Mas na realidade ele está doente. Chega a ser, em algumas circunstâncias, perverso para os bancos, com essa lógica de lucrar, é um número, porque demite, tem um monte no exército de reserva aí, né? Bota gente mais jovem, né? Algo, se livrar dos indesejáveis. Quem são os indesejáveis? Né? Hoje a sociedade tem um pouco isso, né? A lógica da economia, do sistema que vivemos, o indesejável é quem não produz, é quem não está à altura, né, das exigências do mercado. E os bancos utilizam isso sistematicamente. Se a gente quebra um braço, a gente sabe que tem ali um período e que teu osso vai colar, tu vai fazer a fisioterapia e tu vai voltar. Na saúde mental não é assim que acontece. Não tem a mágica de puf, agora colou de novo o circuitozinho lá e eu voltei estaca zero. Não é. Na saúde mental, quando tu adoece, tu leva sequelas. A impressão que eu tenho, como eu não sou da área da psicologia, nem da área médica, mas a impressão que eu tenho que quando tu adoece na saúde mental, tu carrega uma cicatriz, uma marca para a vida toda. Parece que a qualquer momento vai dar o start e tu vai cair de novo no mesmo degrau do adoecimento que tu estava. Aí eu quebrei a garrafa aqui dentro de casa, comecei a cortar meus pulsos dentro de casa com a garrafa, ameacei de cortar o meu pescoço, daí meu irmão que teve que me segurar. Eu pesquisava assim no Uber quanto que dava para ir para Cambará do Sul, que Cambará do Sul tem aqueles canyons, né? E eu pensava em me jogar dos canyons, que eu queria uma tentativa que não tivesse mais falha. Eu já me peguei refletindo muito nisso. Porque quando passa a crise, tu se dá conta, nossa, mas eu gostaria de viver. E quando dá a crise de tu tentar o suicídio e tentar mesmo, na verdade tu quer acabar com aquela dor imensa, porque é uma dor muito sufocante e tu não vê saída pra nada assim na tua vida. E a gente acaba sentindo, a gente tem pensamentos enganosos, digamos assim, porque eu tenho uma família, né? Mas eu começo a pensar que eu não tenho família, que eu não vou conseguir nunca mais outro emprego, como o banco, porque o banco realmente tem um salário diferenciado do mercado. Eu penso que nada mais vai ter solução e é por isso, a gente não quer tirar a vida, a gente quer acabar com aquela dor do momento. Procurar as causas da depressão ou procurar as consequências da depressão é interessante, é importante, mas se a gente olhar de uma perspectiva ampla e crítica, são questões paliativas. E muitas vezes, na própria busca da solução, mesmo paliativa, a gente reforça o problema. Porque o problema se torna deprimido. E bom, se um é deprimido, o outro não é, o que não é faz para não ser? E aí a gente inventa, bom, então quem sabe a gente faz ginástica laboral, quem sabe a gente faz o seguinte, vamos fazer um happy hour, quem sabe a gente faz algumas outras coisas. E aí isso faz com que a pessoa que eventualmente sofre de depressão não se sinta melhor, mas se sinta pior. Porra, quem sou eu, né, que não consigo ter vontade de fazer um happy hour, que não consigo ver sentido nisso que as pessoas fazem, que acho isso um verdadeiro saco. Então a gente acaba sobre-responsabilizando novamente o doente pelo seu adoecimento e não pensando de uma forma mais ampla, que é quais são as condições de possibilidade que tornam legítimo e possível que exista uma massa de adoecidos e mais. Que diante dessa massa de adoecidos, a nossa preocupação seja como acabar com o adoecimento e não com as causas do adoecer. No retorno de férias, eu sou alertada no retorno do almoço de que um cliente estava transtornado porque teve o carro apreendido por falta de pagamento. Primeiramente, achei que seria um caso tranquilo de resolver, mas quando eu cheguei na agência e percebi que ele realmente estava transtornado e fazia ameaças de morte. Tanto que foi chamado segurança, mais o gerente geral, para atendê-lo. E me trancaram a chave na minha sala para que ele não fosse me agredir naquele momento, até que acalmasse. O gerente geral entrou em contato com a diretoria e pediu instruções. A diretoria pediu para que não houvesse envolvimento da polícia, tampouco da imprensa. Eu pedi para que então, na hora da saída, fosse
alguém me acompanhasse até o estacionamento, mas foi dito que não era possível por conta dos procedimentos. O cliente continuou fazendo ameaças, fazia questão de que eu atendesse, para que ele ficasse fazendo as ameaças como se estivesse com a arma em punho e olhando para mim fixamente. Disse que poderia atirar em mim a qualquer momento, tanto que me falou de que forma ele faria, que ficaria na frente do café e que atiraria porque ele sabia qual era o meu carro, qual era a minha vaga de garagem no estacionamento. Ele apontou para mim e disse que ele poderia ser preso e que ele ficaria 2 anos na cadeia, mas que e foi ali que ele, foi a primeira vez que ele conseguiu me atingir, que eu ficaria embaixo da terra e os meus 2 filhos sem mãe. Até então ele falou só 2 filhos, mas chegou um dia que ele bateu na minha mesa, forte. E nesse dia ele perguntou se fazia sentido para mim os nomes dos meus filhos. Ele disse o nome dos 2. Eu olhei para ele como se nada estivesse acontecendo e disse que não fazia sentido algum. Mas fazia sim, e muito sentido. Ele achou meu ponto fraco naquela hora. E a perseguição continuou ainda. Depois disso, eu pedi auxílio para que alguém avisasse quando ele chegasse, porque eu não queria mais atendê-lo. Então eu fugia pro banheiro para não atendê-lo. Consegui fugir várias vezes depois disso, porque os colegas me avisavam por ramal quando ele chegava. Depois de um tempo, como ele continuou inadimplente, ele desapareceu. Eu procurei ajuda médica, fui fazendo meu tratamento, assim, escondido, né? Escondido da administração. Eu fui seguindo no dia a dia. Eu pedi, inclusive, que as câmeras fossem alteradas de posicionamento para pegar na minha mesa, mas a resposta foi de que as câmeras são de proteção para o numerário. Eu fui transferida, então, né, com promoção, e atendia outros pontos de clientes, e eu ficava circulando, literalmente circulando o dia todo, para evitar que ele me encontrasse. Então eu fui procurando mecanismos, já que o banco não me deu um mecanismo, eu procurei mecanismos sem saber para fugir e para me proteger. Eu mudei de endereço, eu mudei de carro, vendi meu carro e ficava circulando, então, até em longas distâncias, e às vezes vinha para casa e arrumava um certo de conflito com a gerência por conta disso, porque eu acabava não querendo ficar em loco por muito tempo, porque eu me sentia insegura. Conheço histórias de bancária que estava afastada há meses e ela fazia toda a rotina de sair de casa toda manhã para os vizinhos não verem que ela estava em casa, porque os pais não podiam saber que ela estava no INSS, ela era solteira, essa que eu estou lembrando, isso já aconteceu mais de uma, mas eu estou me lembrando de uma específica aqui também, que era do Itaú, que ela saía de casa, ela não contava para os pais, quando ela tentou contar para os pais que estava doente e afastada, os pais disseram, tu tá brincando com o teu emprego. Nem a família muitas vezes apoia. Nem a família não entende, a família acha que sofrer no trabalho faz parte. E que tu tem que ir lá fazer teu trabalho, chega em casa, desliga, esquece aquilo e pronto. Né? Como se a gente fosse assim, um robozinho. Liga a chave, trabalha, desliga a chave, chegou em casa, não entende o quanto o trabalho se apropria
da mente das pessoas, né? O que eu ouço, assim, nesses meus quase 30 anos de saúde do trabalhador, o pessoal dizendo que acorda de noite para ficar elaborando quem que eles vão abordar no outro dia, né? Como é que eles vão bater a meta? Faltou isso. Aí, então, 5 da manhã já estão lá focados da onde que eles vão ir buscar o cumprimento da meta. Mas um dia eu saí numa rodovia, uma caminhonete deu sinal de luz atrás de mim, bem atrás. Então eu fui para a pista do meio para dar passagem. E a caminhonete permaneceu do meu lado. Eu achei muito suspeito, assim, que ela não ultrapassou, pediu passagem, não ultrapassou. Então eu olhei para o lado e baixou o vidro, fez o gesto de arma em punho, mas não estava com a arma, estava só fazendo o gesto. E era ele. Naquele momento eu não sabia para onde eu ia. Se eu vinha para casa, se eu saía para outra rua, eu não sabia o que fazia. Eu só sei que eu comecei a ligar para todo mundo para tirar meus filhos da escola e proteger eles em algum lugar. E eu fiquei girando, rodando, porque se acontecesse comigo, era melhor, mas pelo menos eles ficavam seguros em algum lugar. Aí depois de algum tempo eu fui pra casa e aí a pessoa que pegou meus filhos levou eles pra casa comigo. Foram anos assim. Não foi pouco tempo. Até que um dia, comum também, eu atendi uma ligação e um cliente fez uma brincadeira porque eu tinha sido transferida e disse: te achei. Pessoa que se escondeu de mim, mas eu ouvi a voz dele como se fosse ele. Não era, mas na hora eu não percebi, eu entrei em parafuso. Eu nunca tinha tido uma crise de pânico, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, pensei que eu ia morrer, meu coração ia parar, não conseguia respirar. Eu não conseguia falar, e minha gerente tentava falar comigo, me dizia o que estava acontecendo, ela dizia o que estava acontecendo, eu não ouvia nada. Eu só chorava, desesperada, achava que ia morrer. Até que ela mandou eu sair, pegar minha bolsa, sair para não desequilibrar a equipe, porque eu estava desequilibrando a equipe, tendo aquele comportamento inadequado. Eu não estava tendo comportamento inadequado, eu estava tendo uma crise de pânico. E nem eu sabia o que eu estava tendo. Eu saí com a minha bolsa, exatamente como ela disse, e o mundo começou a girar. Eu entrei no carro e não sabia mais onde eu estava. Até que alguém me ligou. E eu disse que eu não sabia, eu estava chorando, eu não sabia onde é que eu estava. A pessoa foi até mim e me levou pro consultório de um médico. A pessoa de socorro me medicou e chamou meu marido. E aí, eu não consegui voltar mais pro trabalho. E minha vida acabou agora. Eu não tenho mais paz. Eu não tenho vida. A nossa vida, ela está sendo permanentemente esgotada. A gente está todo dia, cada dia que a gente passa, cada dia que a gente vive, é um dia a menos que a gente vai viver. E a gente, quando a gente se coloca numa situação de objeto, de mercadoria, e sem perceber isso, o que a gente está fazendo é, a gente está delegando a nossa vida de fato, para uma atividade, para uma profissão, para um modo de viver, que a gente não sabe se isso é coerente conosco. As pessoas às vezes elas param de refletir, elas deixam de refletir sobre o caminho que elas estão vivendo. Então elas vão adoecendo sem perceber. E aí que entra a questão, será que o adoecimento é um sinal de doença ou o adoecimento é um sinal de saúde? Porque às vezes o adoecimento ou essa sensação de adoecer pode ser um alerta de ti para ti mesmo. Você não está percebendo que está adoecendo? Você não está percebendo que adoeceu? Você não consegue perceber, não consegue parar, não consegue refletir? E às vezes é esse soco
É esse baque que é salvador. A pessoa é salva pela doença. Muitas vezes a pessoa não percebe isso. Pô, adoeci. Tu não adoeceu, tu te salvou. Porque isso foi a forma como tu mesmo encontrou para te dar uma mensagem de que tu está indo para um caminho sem volta. Hoje o capital ele dominou mentalmente as pessoas, a subjetividade das pessoas, né? E isso é construído ao longo da história, né? Se a gente pega a história cristã, judaico-cristã, a gente aprende desde pequenininho que é com sofrimento que tu tem que ganhar teu pão, não? O trabalho não é para ser pela formação nossa, não é para ser uma coisa prazerosa, é para ser sofrimento, é suor do teu rosto ganharás o teu pão, né? Então as pessoas, isso é ideologia pura. Então, e se tu não tá aguentando suar no trabalho, né? Tu não tá aguentando aquilo, tu é culpado. A culpa é tua. Uma máquina tem preço. Quando a engrenagem de uma máquina quebra, aquilo tem um custo alto porque vai ter que ser reposta. Identicamente reposta. Quando uma pessoa adoece, eu posso trocar. E posso eventualmente trocar me custando menos do que custava. Porque se aquela pessoa que adoeceu é uma pessoa que já tem uma carreira, ela custa muito. Se ela adoecer, eu coloco uma pessoa nova que sabe que o mundo lá fora não tem espaço para todo mundo e que tem uma massa de pessoas que dariam um pé, uma mão para poder trabalhar, então eu posso explorar tanto quanto o outro ou mais por menos. Adoeceu, deu para ti, ó. Se tu é de banco privado, a tua vida no banco acabou, procura emprego. Tu não vai ficar ali. Se é doença, trabalho, tu vai ficar o tempo que tu tiver estabilidade no emprego, tu não vai ficar ali. Então, tua vida, tua trajetória dentro daquela empresa acabou. Se tu é de banco público, tua promoção, 6 meses, tua função, tu vai perder e tu vai ter que ralar muito para tu conseguir retomar a tua carreira e ter alguma chance de ter alguma função, que as funções gratificadas lá garante às vezes 3 vezes o valor do piso. Então, tu perder uma função tu perder, não é questão de status, é perder renda. Já pensei, já tentei acabar com isso. Um dia peguei o carro, saí, mas acelerei e fechei os olhos. Aí veio o pensamento, mas não é uma boa ideia porque se alguém pode ser que não morra e aí não vai resolver o teu problema. Então eu abri os olhos e desisti naquele dia. Depois eu pensei em outro momento e me jogar da janela do prédio. E pensei em várias posições, uma que desse certo. Mas também pensei que eu podia cair na grama e não morrer. E também não ia adiantar nada. Ontem eu tive outro episódio. Eu tinha certeza que iam encontrar, que eu levaria um tiro, meus filhos também. E foi a primeira vez que eu pensei que seria melhor que nós todos morrêssemos. Todos nós morrêssemos. E se todos morrerem, ninguém vai sofrer. Ai, meu Deus. É demais, né? Aqui é o nascer do sol. E eu sou gremista, né? Então...
tinha que estragar. Ah, pois é, nem nada é perfeito. Por lá é arena, então quando tem jogo eu vejo a luz por lá, sabe? E o aeroporto é aquelas luzinhas ali, tá vendo? Então, às vezes eu fico aqui, isso me tranquiliza bem bom. Queria me tranquilizar também. Coisa linda. Me tranquiliza. Era eu e ela só, no setor comercial, tá? Ela saía quase sempre. Pra não dizer quase todos os dias, quase sempre. Assim, ela ia pra reuniões, ela tinha... Chamavam ela, a culpa não era dela. Sim. E tu ficava sozinha na agência? Eu ficava sozinha, fazendo todo o trabalho dela, todo. Eu já não aguentava mais, eu queria matar um. Quando o cliente me pedia pra quebrar um galho, eu gritava pro cliente assim, eu não sou macaco! Eu fiz horrores, eu mandava ela tomar naquele lugar, eu chamava os clientes de FDP. E foi nessa hora que eu quase bati numa cliente. E aí eu saí da frente dela e quebrei uma sala inteira lá do banco, que eu parei. Que eu vi que realmente eu não estava bem, que aquela não era eu, que era alguma coisa que não estava legal em mim, que eu parei. Será que isso que eu estou chamando de adoecimento não pode ser uma fagulha de saúde? E que aquelas pessoas que eu olho e que quando me olhavam me faziam ter vergonha pela minha condição, será que essas pessoas de fato estão saudáveis? Será que é saudável, eu posso considerar como saudável uma pessoa que vive naquele ambiente que me fez adoecer? Será que eu posso considerar saudável uma pessoa que cresceu, que cresce e mantém o seu crescimento nesse ambiente? O que essa pessoa precisa fazer? O que essa pessoa precisou abdicar? Contra quem essa pessoa precisou se impor? Quantas pessoas essa pessoa precisou fazer sofrer? Quem é essa pessoa para ela no espelho quando ela chega em casa? Então eu tenho que ter vergonha, será? Quando passou um dia da minha estabilidade, da qual todo mundo ao meu redor dizia, não, tu tá bem, vai tranquila, eles me demitiram. Um dia, a minha agência que eu trabalhava batia todas as metas. Eu era doente, já sei. Eu fazia fila para eu atender. As pessoas faziam fila para eu atender. Por que me demitiram? Porque eu era doente. Por quê? É a tal da coisa, né, que a gente sabe da laranja, que eles consideram a laranja podre, né? Uma vez eu adoeceu... não era podre. Eu sei, Paulinha, que tu não era podre, eu te conheço muito, né? Mas como é que o mundo do trabalho trata quem adoece, né? Quem adoece, tu fica ali o tempo que eles não podem se livrar de ti. No dia seguinte, eles se livram de ti. Naquele momento, pra mim, acabou tudo. Tu chegou a pensar em cometer suicídio? Tudo. Chegou a pensar assim, planejar isso? Não planejei. Não planejei. Mas eu achei que se eu parasse de comer, eu ia dormir e não ia acordar. Pronto. É um planejamento. Se tu acha que é, então... Eu parei. Eu só bebia água e chimarrão. 12 quilos em um mês foi que eu emagreci. Eu não conseguia caminhar. Eu achei, eu vou dormir, não vou acordar. A nossa sociedade é uma sociedade superficial, é uma sociedade da superfície. É uma sociedade que ela vai justamente assim. Bom, aquilo que aparece, eu coloco para baixo do tapete. Mas o que fez aquilo aparecer, eu não quero saber. Porque eu sei no fundo o que fez aquilo aparecer. Só que aquilo que faz aparecer, que faz o adoecimento aparecer, é o que me beneficia. Nós temos que mudar a sociedade.
né? Essa é uma sociedade que ela é totalmente perversa, né? Nós temos um país que é campeão, é um dos maiores exportadores de carne do mundo e as pessoas estão fazendo fila para comprar osso. Eu disse, tá, mas eu só quero abrir a minha conta para receber o meu pagamento lá direitinho, separado, enfim, né, da conta do banco. E aí ela disse assim, não, mas tu tem que fazer uma previdência, uma capitalização, então decidiu, tu muda de banco, vai abrir uma conta e é a mesma coisa, sabe? É tudo igual. E aí eu saí de lá pensando assim, coitada, sabe? Porque ela tá sofrendo exatamente o que eu sofria de pressão, de tu tem que render, tu tem que produzir, tu tem que fazer. E o quanto isso fere ela. Porque o cliente vai lá para para fazer um empréstimo porque ele está endividado e tu tem que vender um consórcio para ele se endividar mais ainda. Os bancos, eles são vendedores de sonhos. Muitas vezes as pessoas começam a sua carreira no banco com 20, 25 anos e estão naquela fase de querer comprar sua casa, terminar a faculdade, comprar um carro, e o banco vende, olha, tu ficando aqui, tu vai ter condições de ter isso, ter aquilo outro, bens materiais, né? Que na realidade isso pouco importa. Então as pessoas acabam cada vez mais entrando naquela roda e acostumando com aquele vender, a vender acima de tudo, né? Eu fico pensando quantos e quantos e quantos colegas estão na mesma situação, estão com o passo na beira daquela cratera. Os trilhões que o banco alcança de lucro é à custa de muito sacrifício pessoal dos funcionários, certo? Assim, as pessoas estão adoecendo, um Rivotrilzinho sublingual dentro da gaveta para quando começar a dar o desespero. Eu acho que a gente está num sistema que a tendência, se não mudar, as pessoas adoecerem cada vez mais, em todas as categorias. Então eu acho que realmente está tudo muito errado. Nenhuma empresa vale isso, né? Nenhum CNPJ vale a tua vida. Colega, olha qual é a vida que tu tá levando nesse momento. Olha a vida que tu tá levando. E tenta ver só para onde que tu tá indo. Hoje, estando fora disso, é tão triste a gente ver os colegas vivendo isso e eles estão numa máquina que eles não conseguem ver que isso está fazendo mal para eles. Eles veem que eles estão enlouquecendo, que eles estão chegando no limite, que eles não aguentam mais, mas eles não conseguem ver que não vale a pena, sabe? Que existe vida fora o banco, sabe? E que essa vida vale mais do que qualquer valor, do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa. Tudo tem seu preço, né? O banco paga bem, o ticket é muito bom, os benefícios são maravilhosos, mas o preço é a tua saúde. Tu começa a perder a tua saúde. Te enxerga, te trata, te cuida, te ama. Te ama. Não adianta amar uma instituição. Te ama. Porque no momento que tu adoecer, tu não sabe se vai conseguir fazer o caminho de volta. O caminho de volta é muito difícil, não é fácil. Eu já lutei com todas as minhas forças para voltar a ter uma vida normal. Eu não estou dizendo normal para voltar para trabalhar no banco. Isso, eu levei muitos anos para aceitar que eu não ia conseguir, mas só uma vida normal, só uma vida prazerosa, só uma pessoa que tem prazer de ir até o parque, caminhar e fazer uma atividade física, só o prazer de ir numa academia e fazer uma atividade física. Esses pequenos prazeres da vida, quando tu adoece, eles se vão. Então a questão não é tanto para nós evitar a morte. Tá? A questão não é essa, a questão central. A questão para nós central é como potencializar e promover a vida. A gente tem que acabar com essa nossa perspectiva de redução de danos. A gente não pode mais continuar nisso, de reduzir danos, de manejar os danos. Não, a gente tem que pensar, que vida eu quero viver? Qual é a vida que eu quero viver? Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Essa é a questão central, só que a gente nunca vai poder alcançar essa questão de nos perguntarmos qual é a vida que vale a pena ser vivida se eu não tiver, antes de mais nada, consciência de que eu estou consumindo a minha vida enquanto estou aqui.
É um alerta. Mais do que tudo é um alerta. É um alerta vermelho. É um alerta estridente. É um alerta com um luminoso piscante de uma ambulância, isso que eu estou dizendo. Se liguem, porque o limiar é um fiozinho de uma corda bamba. Esse é o limiar entre a sanidade e a loucura. Esse é o limiar entre quem está lá dentro da agência trabalhando e quem cai. Tu está no fio da navalha sempre. Essa que eu acho que é, de fato, a mensagem mais importante para todos nós. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Primeiro ponto. E segundo ponto, como fazer para que essa vida que vale a pena ser vivida seja, de fato, vivida em plenitude por todos nós.